Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que semanalmente traz um debate para o nosso público telespectador, gravado aqui nas ótimas e muito frequentadas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo. É um programa que conta com o apoio do Programa de História da Ciência da PUC São Paulo, tem lá um mestrado, doutorado, pós-doutorado, e também conta com apoio nos últimos anos da Cátedra da Cultura Judaica de São Paulo. E hoje nós temos justamente o professor Mauro Kuckerkorn. Acertei? Tá ótimo. Tá ótimo. O professor Mauro Kuckerkorn já é habitué do Nova Estela, porque ele já é habitué da nossa Cátedra da Cultura Judaica, sempre oferecendo cursos de história, de atualidades, enfim, muitos temas do judaísmo. Ele é um historiador que colabora conosco desde o início da cátedra. A cátedra está completando aí 4, 5 anos de vida, né? Ela nasce em 2010, né? Estamos em 2015, vamos completar agora no segundo semestre 5 anos de existência, com bastante desempenho. Quem quiser conhecer os cursos, inclusive os cursos estão sempre sendo atualizados, porque a gente vai mudando o site, né? É só visitar o site da PUC São Paulo, /Cátedra Judaica. Né? E, Mauro, nós já conversamos de diversos assuntos da tradição judaica, da história judaica, e justamente eu queria te convidar hoje para você aprofundar um tema que às vezes escapa um pouco aqui do Nova Estela, até pelo nosso ênfase ou da temática judaica ou da temática científica, mas muitas vezes, pela própria natureza do nosso programa, com muito ênfase nas ciências naturais, as ciências exatas e físicas e biológicas, então física, química, biologia, matemática, né? E muito pouca reflexão sobre, nós somos a história da ciência, a própria história, né? Que de certa forma está num outro lado, né, dessa organização sempre questionável do conhecimento, mas está do lado das ciências humanas. Tá? Então você que trabalha mais focado na história, e eu sei que tem uma reflexão sobre essa questão mais epistemológica, mais de natureza de qual é o método, quais são as limitações da história, eu queria que hoje você, enfim, jogasse um pouquinho de luz, aí provocasse a nosso telespectador, nossa plateia, para essa questão da própria história, enquanto ciência humana. Primeiro, é um prazer novamente estar aqui no Nova Estela. As ciências humanas, ela é mais subjetiva, evidentemente, do que falamos de ciências naturais, ciências exatas. Mas ela é uma ciência que possui ferramentas e que devem ser respeitadas. Então, imaginem o número de informações que as pessoas recebem todo dia. É de tal monta que eu brinco que hoje nem a manchete a pessoa guarda. É tanta manchete, mesmo que aquela manchete se repita no mesmo assunto. Então vamos pegar um assunto candente, guerras religiosas ou guerras nacionais, quer dizer, estados ou não estados. O que as ciências humanas como ela deve se comportar numa situação dessa? Ela não vai se comportar tomando partido, tentando, assim, sendo um militante, né, contemporâneo. Ela tem que se afastar, ela tem a obrigação de informar, de ajudar as pessoas a compreender. Então, veja, há uma grande confusão hoje entre o que é uma guerra religiosa e o que é uma guerra nacionalista. Então, vamos tentar voltar às origens, vamos tentar o conceito. A única forma de eu poder entender uma coisa é minimamente conhecer o quê? O outro. Esse é o mínimo, é o mínimo. Então, se nós entendemos que você tem 3 grandes crenças que vêm do mesmo Abraão, independente do número, né? O judaísmo, por exemplo, ele é infinitamente inferior numericamente a Não sei essas se outras. você acompanhou, mas saiu um censo judaico há algumas semanas. Você sabe? Acompanhei. 16 milhões, né? Ou seja, não crescemos nada. Não, é o contrário. Eu quero só dizer, de novo, quebrando um mito, isso está nos meus cursos, não é para nem ia falar sobre isso, mas só que já que tocamos no assunto, de todas as comunidades existentes no planeta, a que mais casa com pessoas de fora da comunidade é a judaica.
É um dado interessante, até porque a maioria dos judeus vivem em países transparentes, em grandes democracias e em cidades plurais. Então, é natural que isso só aconteça, é muito natural, mas foi apenas um parênteses para nós estarmos colocando que enquanto você fala em 16 milhões, nós estamos falando de crenças que ultrapassam 1 bilhão, ambas. Eu falei crenças porque Que é o Islã, o Islã é uma religião e uma crença, e o cristianismo é uma crença, e há cada religiões... um tem bilhões. Não, as duas crenças superam 1 bilhão. No caso do cristianismo, você tem a divisão entre católicos, né, entre católicos ortodoxos, entre todas as correntes evangélicas, das mais clássicas, luteranas. Então, só a católica é a maior de todas as religiões, dentro da crença cristã. Não, a maior religião do mundo é o islamismo, porque xiitas e sunitas não são religiões, são grupos que fazem parte da mesma religião. No caso, o catolicismo é uma religião, os luteranos são outra religião. A religião católica tem mais de 1 bilhão de adeptos, certo? Mas a gente pode falar da cristandade. A cristandade é maior que o islamismo ainda. Ah, é? Ainda é maior, mas será ultrapassado. Também são bilhões. Não, os dois são perto de 2 bilhões. Dois são números astronômicos comparado com 16 milhões de judeus. Os islamismos, os sunitas são quase 1 bilhão e 100. Os xiitas quase são mais de 400 milhões, são quase 1 bilhão e meio, mas num crescente muito maior do que dentro das crenças cristãs. Quem mais cresce são os evangélicos, em particular o que chamamos os novos evangélicos, né? Porque a gente chama os clássicos de protestantes, mas são evangélicos, e os novos evangélicos. Mas vamos tentar voltar, senão a gente vai ficar nesse tema, na questão da origem do que é uma guerra religiosa e o que é uma guerra nacional. Nós, no Ocidente, temos um conceito sempre de nação, que nasceu na Idade Moderna. Então, nações. Ora, quem falou que esse conceito deve ser universal? Por que o nosso conceito deve ser universal? E quando ele nasceu, isso não significa que Deus veio e disse: isso aqui vai ser a Inglaterra, isso aqui vai ser o Brasil, isso aqui vai ser os Estados Unidos. Quer dizer, o mínimo que uma pessoa tem estudado num colegial de história, ele sabe que não é assim, né? Por exemplo, os Estados Unidos incorporou territórios em guerra e comprou territórios. Isso vale também para o Brasil. A gente sempre esquece que o Brasil tem um comportamento muito parecido com os Estados Unidos aqui no nosso subcontinente. Ora, se nós pegarmos a origem do Islã, né, ele não fala em um Estado, né? Quando surge o califado e califa é o sucessor. O califa nada mais é que o sucessor. Ora, o califado é o sucessor de quem? Do profeta. Do profeta, de Maomé. O califado, bem ou mal, existiu até a queda do Império Turco, né? Com a República Turca. O Bin Laden falava muito na volta do califado. Ora, a gente entende o califado apenas pelas manchetes. O califado do Estado Islâmico, como algo absolutamente o quê? Negativo. Sem tentar entender o que significa o califado. Sem entender minimamente quem foi Maomé. Quem foi Maomé. Da mesma forma, isso vale do outro lado, pode valer do outro lado. Então, as ciências humanas têm que dar ferramentas que as pessoas conheçam as suas próprias histórias. E entender o seguinte, vamos lá, quantas vezes você escutou muçulmanos e judeus brigam há 2000 anos? Bom, nem poderiam, porque o islamismo não tem 2000 anos. Mas seria uma blasfêmia histórica, eu não estou falando que não houve conflitos. Mas o islamismo não tem como seu grande adversário o judaísmo. A guerra mais antiga religiosa que nós temos é entre cristandade e judaísmo, mesmo com grandes e grandes e grandes períodos, né, de não conflitos e grandes períodos de conflitos. Podemos citar aí, como por exemplo a Inquisição, sim, podemos citar aí pogões na Rússia, podemos citar aí posturas na Segunda Guerra Mundial, podemos citar aí o período das Cruzadas, podemos citar aí o judeu como o anticristo. Então poderia ser, mas que no mundo atual é uma guerra quase subliminar, não é uma guerra concreta. Você não tem uma guerra concreta, a não ser o antissemitismo clássico que independe de cristandade, independe. Por outro lado, você tem uma outra guerra que nasce no século VII, ou seja, já nasce com o nascer do islamismo, que é a guerra entre dois messias. O Islã
versus a cristandade. Esta é a guerra mais mortal da história da humanidade e é mais mortal hoje. Os conflitos hoje entre cristandade e islamismo são gigantescos, ultrapassam as fronteiras, né? Completamente. E aí que vem a confusão. Se eu perguntar para você, os Estados Unidos é um país laico? Sim, é um país laico, mas é um país cristão. Seus feriados são cristãos. Isso vale para a França, isso vale para a Inglaterra. Para o Brasil. Para o Brasil. Então, ele representa... O iluminismo separou Estado de igreja. Não significa que aquele país deixou de ser. E, como sempre, os grandes conflitos acontecem na periferia. E nós não damos conta. Então, se por um lado eu tenho a República Central Africana, onde a ONU diz hoje que é provável que mais nenhuma mesquita esteja de pé, nós temos do outro, podemos pegar a Síria, ou de uma cidade de Homs, que tinha 700 mil cristãos em 2011, não tem mais cristãos, praticamente. E aí você pergunta, cadê as pessoas? Bom, as pessoas dizem, ou elas foram obrigadas a se converter ao islamismo, ou elas estão na Turquia, ou elas morreram, não importa. Agora, Mauro, para te provocar, né? No entanto, tem uma característica nessa história que torna a coisa mais complicada, que é o fato de que você tem dentro do Islã, apesar de não ser, como você explicou, duas religiões, três religiões, né? Pelo menos você tem alguns blocos dentro do Islã que eu não sei avaliar, eu não tenho os dados aqui, mas devem estar se matando tanto quanto islâmico está matando cristão, ou não. Vamos lá. Sabe o que eu estou falando, né? Sei. Agora, de novo, vamos entender o outro... Eu descobri outro dia que o Estado Islâmico, que, como você falou, é um Estado entre várias aspas, né? Mas é um agrupamento aí que está... Não, eles se reivindicam como um califado. Como um califado, mas ele está crescendo, né? Outro dia eu vi que eles tiveram lá um embate com a Al-Qaeda, né? Muito pesado, e declararam que um quer matar o outro... Tá, vamos pegar a proporção? Está tudo certo o que você falou. Agora, se eu pegar a história, isso acontece não só com eles, inclusive entre cristãos, nós temos historicamente, é o momento que vivemos, quer dizer, que aparece mais este. Se você fazer a conta está correta. O que mata mais? Cristãos e muçulmanos. Depois, muçulmanos matando muçulmanos. Você acha que o que mata mais? Não, não acho, isso é um dado. Isso é concreto, é concreto. De novo, lembra que eu falei da manchete? Eu faço um desafio a todo mundo que está me escutando, a todo mundo. Vocês vão só ver manchete, vale Folha, vale Jornal Nacional, durante o ano inteiro, 52 semanas de 2014, foram manchetes, crimes de cristãos contra muçulmanos e vice-versa. Nem vou repetir, da Nigéria, né, a todos os grupos, os sequestros, invasões de igrejas, invasões, sequestros, tudo, massacres, isso sim. Por que as pessoas não absorvem isso? Porque um dos maiores efeitos colaterais, né, da tragédia de não ter chegamos ainda, é tragédia isso, há uma solução entre Israel e Palestina, né? Isso é uma tragédia para todos nós, para todos é uma tragédia, né? Esse é um caso que eu tenho certeza que, dado um passo à frente, né, ele é tão emblemático que ele obriga... Não, mas o que ele tem a ver com cristão e muçulmano? Não, é que esse conflito é tão grande dentro do imaginário que ele encobre um outro grande conflito, ou seja, ele ocupa um tempo, basta um conflito, por exemplo, Israel e Gaza. Ele aconteceu o último conflito concomitantemente com o agravamento da guerra civil na Síria. Ambos são tragédias. Este aqui, você teve manifestações no Facebook, milhares, milhares e milhares. Este aqui, você teve talvez dezenas. Não sei se dá para entender. Cada pessoa que morre não é um número, são pessoas. É incomparável o número de pessoas que morreram aqui, foram 2.000 e poucos, são 2.000 e poucas pessoas que morreram. São pessoas, são famílias. A lógica da guerra é deixar sobrevivente. Você vai odiar o outro lado. E aqui morreram muito, muito. Mas nós estamos falando de um país, a Síria, onde 40% da população em idade escolar não vai para a escola. Nós estamos falando de um país que tem 23 milhões de habitantes e 6 milhões e meio já não tem mais casas. Onde 3 milhões e pouco, então, sei lá, numericamente, não importa, não é o número que determina a tragédia. Toda a tragédia humana é uma tragédia para nós. O que eu estou falando? Não se resolve o conflito israelo-palestino sem entender o conflito maior. Agora, deixa eu aproveitar que você justamente está fazendo a abordagem histórica, né? Para dar uma... Como você falou, são coisas que estão acontecendo
em dimensões catastróficas, consequências em termos de valores humanos terríveis, e que a gente mal, como você falou, que dói um pouco, até por, como você falou, o jogo da mídia, né, daquilo que sobressai. Mas eu queria te perguntar uma coisa: como vivia a Síria antes de começar o conflito? A população, quanto por cento era cristão, quanto por Tá, cento era... eu só posso tocar uma coisa antes. Judeus devia ser Não, não tem pouquinho. mais judeu. Não, sempre tem um Não, louco que não, ficou. só para deixar bem claro uma coisa, não é jogo da mídia. A mídia divulgou o tempo todo todos esses conflitos, inclusive a Síria. É como as pessoas, porque é duro para as pessoas admitir que existe esse conflito. Eu, como judeu, sou responsável do conflito que está lá. Eu, como judeu, me sinto mal que não se resolve esse conflito. Certo? Como as pessoas admitir que eu tenho um conflito maior que eu digo de número, de gigantesco, que é evidente que estados usam esses conflitos religiosos, que há interesses, há disputas internas. Por exemplo, há uma disputa entre países islâmicos pela hegemonia islâmica, e vão ver do Irã, que é persa, e vão ver da Turquia, que é turca, e vão ver da Arábia Saudita, que representa a grande hegemonia sunita de estados. Né? No caso da Síria, você tem uma grande população, a ampla maioria, cerca de mais de 70%, ela é islâmica. E a sua maioria sunita. E há um grupo de cerca de 8 a 10% da população alaíta, da qual faz parte, né, o senhor Bashar al-Assad, filho de Hafez Assad, certo? Que são duas grandes ditaduras, né, do partido Ba'ath. Existe um partido, coincidentemente o mesmo nome do partido que era do Saddam Hussein, nada a ver diretamente um com o outro. Na década de 80 já houve um massacre de sunitas pelo pai do Bashar al-Assad. Você tem cerca de 10% de cristãos. 10%. 10% de cristãos. Você tem os curdos, uma porcentagem de outros, quase 10%. Os curdos, na sua maioria, muçulmanos. Só lembrar que os curdos não nasceram muçulmanos. Inclusive, houveram muitos curdos judeus, inclusive uma famosa rabina curda judaica. Os curdos também não têm território, eles nunca tiveram um país e estão aí no meio e estão sendo massacrados também. O que acontece? Esse conflito nasce não religioso, ele não era religioso. É um conflito que nasce um pouquinho depois do Egito, só que cuja resposta do governo Assad foi violenta, certo? Devemos lembrar que é um país aliado da Rússia, que tem seu único base naval na região ali, mas que não tem a capacidade de interferir diretamente. O que ocorreu? Evidentemente, uma deterioração. A Rússia está com uns problemas internos. Mas muito mais. O que aconteceu? Sim, eu falei no começo desse negócio, a intolerância vence a tolerância. Então, aquilo que nasceu como uma possibilidade de uma democratização terminou numa guerra civil onde as forças teoricamente mais democráticas elas estão massacradas. Você tem hoje é terrível você pensar o que aconteceu com a Síria. Assim, a humanidade não pode virar as costas para a Síria. E não adianta dizer que, não, nós temos responsabilidade, todos nós. O mundo fechou os olhos para um país extraordinário. Era uma ditadura? Mas não é o único país que era uma ditadura. Não é porque é uma ditadura que nós vamos defender que aconteça, onde os interesses políticos e interesses também religiosos, nessa disputa entre, né, países, que eu vou repetir, por trás de tudo isso... Mas apesar de uma coisa que você esclareceu aqui, hein, Mauro? A porcentagem cristã na Síria era relativamente pequena em relação à porcentagem... não, mas a importância, 10%. Não, eu sei. Inclusive, 2 milhões e 300. Não, e mais do que isso, a importância... O que nós podemos dizer, da mesma forma que a islamofobia é gigantesca, há um outro processo de conversão obrigatória ao islamismo. O Brasil é o maior país árabe cristão do mundo. Fora do mundo. É o maior país, né? Por que todo mundo aqui conhece, na sua maioria absoluta, cristãos no Brasil? Por quê? Da onde vem os conflitos no mundo árabe, entre cristãos e muçulmanos, eles estão num patamar, infelizmente, gigantesco. É que eu volto a dizer. Quer dizer, esses não é só na Síria. Esses cristãos, mas que foram assassinados nesse conflito. Ou converteu, ou exilados.
ou exilados, estão formando bolsões. Outro dia, Turquia, a Jordânia. Cláudia Costin, que está no Banco Mundial trabalhando em projetos educacionais, ela me contou que uma meta vai ser construir escolas para não sei quantos milhões de crianças que estão abandonadas, sem escola, sem nada, da Síria. Né? Não sei se Só são... da Síria. Eu vou dizer, também o lado contrário, as perseguições a muçulmanos não são falando em massacres, né? Certo? Como uma ala que não tem nada a ver com o budismo perseguindo 1.300.000 muçulmanos, né? Vamos tentar dizer o seguinte, apesar de tudo isso, o contrário é verdadeiro, né? O contrário é verdadeiro. Há demonstrações de tolerância dentro do islamismo e do cristianismo são inúmeras, inúmeras. Mas a tolerância, ela é um processo, enquanto a tolerância ela é ação, ela age, né? Ela chama atenção, né? O Estado Islâmico chama atenção. Eu vou voltar, o Estado Islâmico é uma ponta de areia dentro de um processo, né, gigantesco, vamos falar, gigantesco. Apesar, Mauro, que você há de convir comigo, né? Parece que isso já desde o Bin Laden, eu me lembro quando caíram as torres, né? Você tinha vídeos transmitidos lá das cavernas do Afeganistão, né? Que eram, por exemplo, a hora que eles recebem a notícia, podem ter montado com televisão, mas enfim, a gente viu os vídeos que eles colocavam na rede, na hora que cai mais uma torre, ou que cai a torre... Mas parece vídeos de brincadeira perto do Estado Islâmico. Não, eu só digo o seguinte, naquela época era uma produção de vídeo, onde eles estavam na montanha, você viu o Rolex que o Bin Laden usava, tal, era uma coisa engraçada, né? Não gosta de nada do Ocidente, mas tem um Rolex no braço, mas, enfim, eles produziam um vídeo, eles festejando ali, fazendo um lehaim, fazendo um brinde, né? Na hora que caía as torres. Então, isso que eu te falo, naquela época a gente já percebia que, do ponto de vista midiático, eu me lembro que alguém alguma vez me falou, dos Estados Unidos, que se você quisesse achar uma foto do Bin Laden com uma cara emburrada e feia para publicar na capa do Times, você não achava. Todas as fotos dele, até me deixava meio assim, suspeito, porque o pessoal dizia que eu parecia com ele. Todas as fotos dele, ele estava bonito, radiante, brilhante, atraente. Se você quisesse uma foto do Bush, bonita, atraente, você não achava. Estava tudo com aquela cara de perdido. Né? Então, eu estou falando do aspecto midiático, que agora a turma... Isso era Al-Qaeda, né? Um patamar já elevado de boa mídia, boa produção, boa cara, bom brilho, entendeu? Interessante os detalhes, né? O Estado Islâmico, se você percebeu, eles bombardeiam o mundo permanentemente, não só, porque, isso que eu te falo, como você falou, a gente vê uma bomba saindo de uma cidade caindo em outra, e aquela explosão, como você falou, já parece que os olhos, né, que nem infelizmente sair aqui na rua e ver, agora no inverno, com mais dor, a quantidade de pessoas morando sem terras, morando sem teto, morando na rua. Sim. E a gente já vai passando, eu não consigo, eu mexo meu estômago toda vez, mas enfim, as pessoas passam pela rua e vão tocando a vida. Você está chegando no ponto que eu já falei. Então, mas o que eu queria dizer para você é o seguinte, o que eu acho incrível é a produção de vídeos que o Estado Islâmico bombardeia, não das terríveis guerras, mas assim, de execuções, aquelas cenas, né? E agora, mais recente, nos últimos 2, 3 meses, que me toca muito aqui o Nova Stella, porque é uma das maiores fontes de bens culturais. Porque a história da ciência, ela em parte, ela começa, por causa dos fenícios, sumérios, ela começa, os persas, justo ali. Então, por detrás daquela hora que eu vejo aquele mundo de pedra quebrando, eles pegam às vezes aquela moto, né, horrível, né, quebrando tudo. Ontem mesmo rolou mais uma coisa. Fala. Então, você está concordando comigo. Qual é a tática deles? Se as pessoas esquecem a manchete, eu preciso bombardear. Ou seja, eu tenho que estar toda semana. Eles produzem. Só que toda semana, dentro de um teatro, né? Vocês são o Ocidente? Eu sei usar arma. Eles conhecem o Ocidente. E eles conhecem esse horror. Quando eu não tenho nenhuma utopia coletiva, isso vira uma utopia. Que vira uma utopia para 0,1% dos europeus. Já basta, certo? Então, o fuzilamento não me interessa se Bashar al-Assad é um assassino, mas aqueles soldados,
no teatro aberto, a população sendo obrigada a ver a execução, certo? A guerra tem negócio de recados, certo? De recados. Como, por exemplo, Ricardo Coração de Leão, quando capturava na Terceira Cruzada dos Reis os muçulmanos, cegava 9, e o 10º cegava um olho e mandava ele conduzir os outros 9. Por quê? Porque esses aí vão ser imagine, não pode mais guerra. E olha o que vai acontecer com você se você vier para cima de mim. Olha o que acontece, né? O terror. Agora, o terror pior é do cotidiano, é daquelas pessoas que estão vivendo. Todos esses quase 40 conflitos ao mesmo tempo, que a gente chama de guerras civis. Mas voltando ao começo, nós temos que entender que fronteiras nacionais, que Estado é esse? Mas quem falou que essas fronteiras que estão aí são fronteiras naturais? O mais importante é nós sairmos do que está acontecendo e pensar, olha, como é que a gente consegue mudar essa realidade? A primeira é prestar atenção na manchete. Ou seja, prestar atenção, mas não é possível, não é possível. O que tem ligação entre cada um, né? A segunda é que não adianta eu no Facebook me concentrar, eu tenho que ser coerente, ou seja, completo. Vou dar um exemplo claro. Se eu considero o senhor Feliciano homofóbico, eu tenho que considerar o senhor Putin homofóbico. Com uma diferença. Um é um deputado dentro de uma comissão, certo? Que é contra criminalizar a homofobia. O outro é o presidente de uma nação que criminalizou o homossexualismo. Se eu não combato esse, não combato esse por questões geopolíticas, o que acontece? Eu perdi o princípio. Qual deve ser o nosso princípio em todos esses conflitos? Essas forças não representam a essência do islamismo, do cristianismo e do judaísmo. A essência dos três é a tolerância. Bom, essa é a mensagem do Nova Stella, da Cátedra da Cultura Judaica da PUC. Eu queria agradecer ao professor Mauro Kuckerkorn, mais uma vez aqui no Nova Stella, trazendo reflexões sobre temas difíceis, mas o nosso lema aqui do Nova Stella, como lá na Renascença, no final da Idade Média, que luzes, né, de novas estrelas nos iluminem e a gente encontre algum caminho entre tanta guerra e tanta desgraça.